Perguntinha encardida. Pastor, como o pecado surgiu? Nós estávamos comentando aqui na gravação que existe tantas questões sobre esse assunto, muitos debates, e nós não podemos entrar nessas discussões, nessa queda de braço para saber como é que foi, como é que não foi, quem é que vai vencer nisso. Nós temos a certeza de que a Bíblia, para nós, ela é o nosso tapete de segurança. E Deus não criou o pecado, mas o homem foi criado com uma capacidade. Ele era um ser humano, uma pessoa, e como pessoa ele tem inteligência, tem emoções e vontade. E Tiago vai dizer que é na vontade que surge o pecado. Mas antes disto, nós temos Jesus falando, diz assim: vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui nós temos alguma coisa que mostra a origem do pecado. Houve um momento em que o querubim da guarda, Lúcifer, olhou para Deus e não aceitou não ser Deus. E nesse processo ele atacou, ele insatisfeito foi para subir até o trono e ele caiu. Ele disse, ele se tornou homicida, ele é o pai da mentira. Daí surge o primeiro pecado na esfera espiritual. E quando o homem foi criado, então ele sofreu uma tentação. O pecado de Lúcifer e dos anjos, o pecado deles é autógeno, foi gerado por eles mesmos, surgiu de dentro da ambição deles. O pecado do homem já foi exógeno, ele veio de fora para dentro através de uma tentação que estimulou a sua vontade, e o homem também quis ser como Deus. Foi essa a proposta da serpente. Deus não quer que vocês comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele sabe que vocês, no dia que comerem, serão como ele, conhecedores deste bem e do mal. E esta foi a proposta, o desejo de dar entendimento e de ser autônomo. Então o pecado surgiu nesta brecha da vontade. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E a cobiça, uma vez concebido o desejo, ele se dá à luz o pecado. O pecado surge no ser humano pelo desejo de ser como Deus, de ser autônomo. Você vai verificar que nós temos muita dificuldade de termos uma intimidade com Deus. Até podemos ter um sistema religioso, mas a intimidade, a comunhão com Deus, a interação com Deus é um milagre que é produzido pelo Espírito Santo. O pecado surgiu na vontade, no desejo de ser como Deus, tanto para Satanás no plano das pessoas espirituais, como também nas pessoas físicas. E isto teve implicações em todo o universo. Nós sofremos hoje
as influências da lei da entropia ou da lei da decadência, da lei da morte, que está implantada não só na realidade física dos seres vivos, como também da própria matéria, que vai se degradando, que vai morrendo. Então, a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Agora, nós temos a nossa redenção em Cristo Jesus e aparece a ressurreição como a nova possibilidade da instauração de uma vida que é eterna e de uma vida que supera a força do pecado e da morte. Que Deus lhe dê a graça de crer no Evangelho de Jesus Cristo, não no sistema religioso em si, mas na pessoa e na obra dele. E fique aqui o nosso abraço de sempre, de coração para coração. Até a próxima.